Nós vamos continuar fazendo a mesma pergunta: quem é Ele? Ou quem Ele é? Não faz diferença a ordem, portanto, a resposta nós mesmo precisamos dar. Nós vamos abrir nossas Bíblias no texto de Mateus, Evangelista Mateus, no capítulo 3, e nós vamos fazer a leitura do verso 13 ao verso 17 do capítulo 3. O batismo de Jesus. Diz assim o texto da palavra de Deus: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo sobre ele como pomba, vindo sobre ele. Eis uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Quem é ele? Para Deus, ele é o seu Filho amado. No capítulo 17, ele diz: para Deus, ele é o Filho em quem eu tenho prazer, ou em quem eu me comprazo. Meus amados irmãos, nós estamos no terceiro domingo de dezembro de 2024. A palavra de Deus já foi lida, cantada, e também já oramos. E dentro daquilo que nós estamos ouvindo até agora, tem definido para nós, tem deixado claro para nós o caminho que o verdadeiro discípulo do Senhor Jesus deve seguir. É o caminho de uma escuta atenta da voz de um Deus, do Deus que tem seus projetos, do Deus que tem seus sonhos, do Deus que espera de nós uma obediência total e radical aos seus planos, como um pai que se preocupa, instrui, mostra claramente os seus discípulos o seu desejo. Nos 2 primeiros capítulos de Mateus, foram registrados o nascimento de Jesus. Também foram registrados a fuga de Jesus, ou a fuga dos pais de Jesus com ele para o Egito. Também foi registrado nos 2 primeiros capítulos de Mateus o massacre dos recém-nascidos até o retorno de Jesus, ou o retorno dos seus pais com Jesus para a cidade de Nazaré. Agora inicia-se o capítulo 3 do Evangelho segundo Mateus, com a pregação de João Batista, anunciando e abrindo o caminho para o início do ministério de Jesus. Cristo que vem ao seu encontro para ser por ele batizado, diz-nos o texto. O texto do capítulo 3 inicia com as palavras de Mateus dizendo: naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Portanto, João inicia dizendo que naqueles dias então que antecede o início do ministério de Jesus,
E João então está dizendo que enquanto Jesus está morando em Nazaré, enquanto Jesus está se preparando, enquanto Jesus está crescendo, enquanto Jesus está lá trabalhando, crescendo em sabedoria, em graça, em estatura, enquanto isso João Batista está pregando sobre a chegada do seu reino, está pregando o reino de Deus, está pregando a mensagem de arrependimento, está pregando o caminho no deserto da Judeia. Enquanto João Batista está pregando sobre a sua chegada, pregando sobre o seu reino, pregando sobre a mensagem de arrependimento, preparando o caminho de Jesus, em seus registros aqui do texto, Mateus pressupõe então que os seus leitores estão familiarizados com João, e desta forma então, esse mesmo João era também conhecido como o Batista. A aparição de João Batista no deserto da Judeia estava, meus amados irmãos, de acordo com as profecias. Estava de acordo com a profecia de Isaías, do capítulo 40, no verso 3. Mateus cita no mesmo verso 3: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João Batista, o último dos profetas de Deus em Israel, fora comissionado então pelo próprio Deus para proclamar a mensagem maravilhosa, a mensagem de salvação, a mensagem evangelística, a mensagem de arrependimento, a mensagem da salvação, a mensagem da graça do Redentor que estava chegando. O reino de Deus havia se manifestado em Israel em sua plenitude, e agora o Messias estava presente. Era exatamente isso que Mateus registra que João pregava. Para a chegada de Jesus, ali, então os homens precisavam se preparar. Os homens precisavam preparar o caminho dos seus corações. Os homens então precisavam, meus amados irmãos, manifestar de forma exterior aquilo que estava acontecendo no seu interior, aquilo que estava acontecendo em seus corações. E dessa forma então, para manifestar isso, eles precisavam receber o batismo. E eles iam até João, e João os batizavam prontamente com água, e dizia João no verso 11 do capítulo 3: eu os batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e cuja sandália não sou digno de levar, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ah, meus amados irmãos, era o batismo de João, era o batismo da purificação. Meus amados irmãos, era o batismo que trazia a confissão do pecado daquele povo. O verso 6 relata que eles eram batizados no Rio Jordão. Verso 6 do capítulo 3, dizendo que eles eram batizados do Rio Jordão, e eles faziam o quê? Está lá o verso 6, sim ou não? Vamos ler junto? O que eles faziam? Confessavam os seus pecados. Eles recebiam a mensagem das boas-vindas do Messias, e eles prontamente recebiam também o batismo, e eles confessavam os seus pecados. Contudo, João Batista também os preparavam, meus amados irmãos, para o batismo maior, para o batismo com o Espírito Santo e com fogo, que só poderia ser ministrado por aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Ah, meus amados irmãos, o batismo do Messias podia dotar aqueles que se submetessem à sua influência de um poder santificador. O ministério de João Batista era advertir severamente os fariseus, os saduceus, que estavam seguros de possuir, meus amados irmãos, através do legalismo, através de um ritualismo morto, seco, vazio, de que era necessário para escapar do julgamento que estava por vir. Eles tinham convicções, eles tinham certeza que eles não passariam por esse julgamento e que eles não precisavam se preocupar. Mas João então pregava dizendo que precisava desse arrependimento.
E vendo João Batista, que muitos desses também se aproximavam para serem batizados, que vinham a ele para ser batizado, João, conhecendo ali a situação, diziam a eles que eles eram o quê? Raça de víboras, serpentes. Quem vos induziu? Quem vos chamou? E como se eles estivessem então fugindo, safando de um campo lá no deserto, em chamas, e agora eles procuram por João, e eles querem ser batizados, correndo desse fogo. Devido ao fato, meus amados irmãos, de todo o povo de Israel, estar ali retornando, vindo para o Senhor Deus, por intermédio da pregação de João Batista, diz-nos o texto que Jesus também caminhou nessa mesma pegada, andou nessa mesma linha, foi nessa mesma direção. Assim então, meus amados irmãos, Jesus não poderia ficar de fora e também caminhou em direção a João Batista. Diz-nos o verso 13: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João estava fazendo o que lá no deserto? Pregando a palavra de Deus, pregando arrependimento para os pecados. Assim então, meus amados irmãos, Jesus estava certo de que o ministério profético de João Batista tinha profundo significado para si mesmo, como Messias, como enviado de Deus, muito embora ele estava livre da consciência, meus amados irmãos, de um pecado pessoal, ou de algo que pudesse condená-lo, ou de algo que pudesse fazê-lo sentir arrependimento e levá-lo ao batismo, mas mesmo assim ele apresentou a João Batista para ser batizado. Muitos historiadores afirmam, meus amados irmãos, que João talvez não soubessem que ele era o Messias, o enviado de Deus. Mas no verso 14 desse texto, não deixa dúvida, ele porém dissuadia. Quem é que dissuadia? João falava para Jesus: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? E Jesus imediatamente, meus amados irmãos, responde: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E então João se calou, João se aquietou, João tomou a postura que ele deveria tomar como um profeta de Deus, e ele batizou Jesus. Jesus disse a João: deixa assim como está. E a resposta de Jesus, então, meus amados irmãos, mostra a sua consciência de que tanto ele, ou também João Batista, tinha que desempenhar o plano divino, tinha que desempenhar o plano da redenção dos homens. Então ele se apresenta neste momento, e este momento é um momento decisivo, é um momento de execução, submetendo então Jesus ao batismo. Jesus estava ali naquele momento, aceitando o seu destino, aceitando a sua situação fatídica, aceitando a sua sentença. E dessa forma, meus amados irmãos, como membro do seu povo e parte da sua comunidade, ele toma sobre si, naquele instante, o pecado deles. E no mesmo ato de batismo, ele os tira de sobre si com santa ira, dedicando-se, a partir daquele momento, à sua santa vocação. Ele não se tornou filho de Deus no batismo, como eu e você precisamos nos tornar filho de Deus, ao confessarmos os nossos pecados, ao confessarmos as nossas culpas, ao assumirmos as nossas debilidades, as nossas fraquezas, as nossas necessidades, e assim aceitamos o batismo, aceitamos esse selo e dizemos que agora nós podemos pertencer à família de Deus, agora nós somos chamados filhos de Deus. Mas ele foi indicado para uma obra muito maior. Ele foi indicado para uma obra que só ele poderia realizar. E isso, meus amados irmãos, é anunciado nessa mensagem que nós acabamos de ouvir. Uma mensagem cantada e também agora nessa mensagem proferida por esse texto.
E o texto chama a nossa atenção, dizendo assim: quando ele saiu da água. Você pode repetir comigo? Você pode repetir comigo aí? Verso 16 e 17. Batizado Jesus, vamos lá? Saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e veio o Espírito de Deus, descendo, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus, que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, imediatamente, saindo Jesus da água, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Esta mensagem, ou faça também uma citação do Salmo 2, no verso 7, quando está escrito: ele me disse, Salmo 2, verso 7, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ele está naquele momento coroando um filho de Davi, que haveria de vir como Messias. Nessa forma, então, meus amados irmãos, mudando agora as palavras do Salmo 2, do verso 7, ele diz: tu és meu filho. Agora no verso 17, ele diz: este é o meu filho. Lá tu és aquele que haveria de vir. Agora este, aquele que veio, aquele que está entre nós, aquele que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Da mesma forma, Isaías, citando o capítulo 42, dos versos de 1 a 9, faz também referência ao servo do Senhor. Eis aqui meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo, luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo, do cárcere os que jazem em treva. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra à imagem de escultura. Eis as primeiras predições já se cumpriram, e as novas coisas eu vos anuncio, e antes que suceda, eu vos farei ouvir. Ele é Jesus. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Portanto, meus amados irmãos, Jesus é assim designado o Filho amado de Deus, escolhido para ser aquele a quem a profecia deve se cumprir. Ele é o Filho especial de Deus, ele é dotado de poder sobrenatural. A sua vocação é ser um servo que agrada a Deus, especialmente quando chamado a sofrer vicariamente por seu povo. Em um momento nós pensamos em alguém que batizaria com fogo, mas agora, meus amados irmãos, nesse tempo, vemos a palavra de Mateus dizendo que desce sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba, símbolo de suavidade, símbolo de mansidão. E em Jesus, então, meus amados irmãos, o texto da palavra de Deus nos mostra que podemos confrontar e defrontar com a bondade e com a severidade de Deus ao mesmo tempo, aquele que perdoa pecado, mas ao mesmo tempo também aquele que condena o impenitente, condena aquele que não quer se converter, aquele que não quer, que tem um coração duro, de dura cerviz. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 11, no verso 22, diz: considerai, pois, a bondade
e a severidade de Deus. Para os que caíram, severidade. Mas para contigo. Contigo quem? Você, igreja de Deus. Bondade. Mas se você permanecer nelas, de outra sorte, também serás cortado. Meus amados irmãos, quando nós vimos as mensagens de Mateus, no capítulo 11, no verso 29, Jesus se apresenta como um servo humilde, como um servo manso, como um servo acolhedor, como um servo que se compadece, como alguém que toma o seu fardo e que oferece o seu jugo, porque ele diz que o jugo dele é leve, nos chama a aprender dele, nos fala assim então que nele nós encontraremos descanso para a nossa alma. Ao mesmo tempo, Mateus também registra no capítulo 25, no verso 29, que haverá um dia em que vão comparecer diante dele aqueles que estiverem à sua esquerda, ouvirão da sua voz: apartai-vos de mim, malditos, para o lago de fogo eterno, que está preparado para o diabo e para os seus anjos. Esse mesmo Jesus, que é manso, que é humilde e que nos trata com tanta doçura, esse mesmo Jesus também vai em algum momento nos tratar com severidade. Portanto, apartai-vos de mim, e vai para o castigo eterno. Cristo, meus amados irmãos, é o novo caminho aberto, é a certeza definitiva de que somente nele nós encontraremos a plenitude da vida eterna. Este é o meu Filho amado, em quem eu pus o meu agrado. Meus amados irmãos, é muito importante nós relembrarmos estas palavras do Senhor, quando Deus veio à terra na pessoa de Jesus Cristo, adotando a figura humana, a forma humana. Jesus se parecia como qualquer outro homem, como um de nós. Ele teve fome, ele teve sede, ele teve cansaço, ele teve tristezas, ele teve decepções, ele teve angústias profundas em sua alma. Sua divindade era vista em suas ações e também em suas palavras. Meus amados irmãos, esse Jesus que veio ao mundo, cheio de graça e de verdade, em outra ocasião, sua glória divina resplandeceu e se tornou visível. Em Mateus 17, conta-se que depois de 6 dias depois, o Senhor Jesus Cristo tomou consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um monte alto, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Interessante, meus amados irmãos, pensarmos como Pedro conhecia Moisés e Elias, se viveu em outro tempo, em outra época, mas era visível, era aparente. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, diz-nos o texto. E vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E diz mais: a ele ouvi. Está faltando cumprir essa última frase na vida da igreja: dar ouvido à voz do Senhor. O mandato novo é de obediência ao representante de Deus na terra. Quem me ouve, ouve o meu Pai. Assim disse o Senhor Jesus em Lucas 10. Meus amados irmãos, nós sabemos das nossas fraquezas, das nossas necessidades de Deus. Por isso, todo aquele que quiser viver uma vida de qualquer jeito, uma vida vivendo as suas vontades próprias, com certeza não será um discípulo do Senhor Jesus. A regra da vida plena,
não é nos fazer o que convém, mas fazer aquilo que a palavra manifestou nas nuvens. As nuvens falam, e a igreja deve ouvir a mensagem da nuvem, a ele ouvir. A vontade divina, meus amados irmãos, se manifesta na palavra que desceu do céu. A vontade divina demonstra-se em normas de vida, e nós dependemos dele. Que vivendo a santidade, nós possamos ouvir a voz da nuvem, que dizia: este é o meu Filho amado, no qual pus nele o meu agrado. Escutai-os. Fazendo agora menção, meus amados irmãos, de mensagens do pastor Hernandes Dias Lopes, abrindo aspas, ele fala de forma gostosa, que nos dá prazer ouvi-lo dizer, quando ele fala quem ele é. Quem ele é. E ele diz que ele é o eu sou, o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom, o grande, o supremo pastor das ovelhas. Ele diz que Jesus é a ressurreição e a vida, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele também diz que ele é o fundamento da igreja, o dono, o edificador, o protetor, o cuidador. Ele diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele diz que ele é o Cordeiro que venceu a morte, que está vivo pelos séculos dos séculos. Ele é a raiz de Davi, ele é o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e desatar o selo. Ele é aquele que andou por toda parte fazendo bem, libertando os oprimidos, como diz Isaías no capítulo 42, os oprimidos do diabo, os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram e os mortos ressuscitaram. Ele é o Messias, o Salvador, o Senhor, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele é a nossa alegria, a nossa justiça, o amado da nossa alma. Ele é a razão da nossa vida. Fechando aspas. Assim então, meus amados irmãos, quem ele é? Ele é aquele que não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é o Filho amado de Deus, em quem Deus tem todo prazer. Ele é o meu, ele é o seu, ele é o nosso Salvador e Senhor. Ele é o enviado de Deus para me substituir, para te substituir, para substituir a igreja de Deus naquela cruz maldita. Ele é, e a Ele toda a honra e toda a glória para todo sempre. Amém.